O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu-se ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor. Nós estamos celebrando hoje a solenidade de todos os santos, não é? Você já viu ocasiões em que se reuniram algum número de pessoas, não é, para fazerem uma só festa de aniversário, sim ou não? Sim ou não, gente? É mais ou menos o que está acontecendo hoje, não é? É muitos aniversários numa só festa. Só que o mais interessante é que os santos não precisam de homenagens. O interesse é nosso. Somos nós que precisamos do seu exemplo e da sua intercessão. Se nós celebramos ou não celebramos eles, para eles não fazem diferença, porque eles já são santos, já estão na glória de Deus. E é muito interessante o interesse e a busca dos cristãos, desde os primeiros séculos, para os homens e mulheres que expressavam a santidade, né? Começa pelos mártires, aqueles que nos primeiros séculos morriam pela fé, né? Que davam o seu próprio sangue, que eram assassinados para defender a fé que eles tinham no Senhor. E as pessoas admiravam eles, né? Essas pessoas, desde os primeiros mártires, né, até os nossos dias, eles são de verdade os nossos heróis. Os nossos heróis na fé, heróis da esperança, heróis de caridade. Porque eles são um sinal do que o Espírito Santo pode fazer na vida daquela pessoa, não é? Então veja bem, por causa disso nós podemos imitar essas pessoas. Se o Espírito Santo fez aquilo na vida daquela pessoa e aquela pessoa alcançou a santidade, a gente pode imitar aquela pessoa para que o Espírito Santo possa também ter liberdade de fazer a mesma coisa que fez na vida dela, na nossa vida. Na nossa vida. Tem tantos santos extraordinários, né? Hoje eu postei de manhã a história de uma mulher extraordinária, uma americana, que tinha nascido numa família muito rica, muito famosa. Ela casou, teve 3 filhos, se divorciou, casou de novo, teve 8 filhos, se divorciou, teve mais 5 filhos, foi 8 no total, se divorciou, e aí ela resolveu de verdade, ela já era muito próxima de Deus, já buscava Deus no seu coração, mas resolveu fazer uma opção radical, se dedicar o resto da sua vida a toda a caridade. Então ela pediu autorização para o bispo da sua diocese, fundou uma comunidade religiosa e foi morar dentro de um presídio. E ela passou mais de 30 anos dentro daquele presídio, amando os presos, homens e mulheres, cuidando deles. E eles chamavam ela de mamãe, né? É um exemplo de santidade, uma pessoa que teve dificuldades na vida dela, mas que soube vencer aquelas dificuldades e buscar de verdade um caminho de santidade, um caminho verdadeiro de conversão. O Evangelho de hoje nos dá dicas de como buscar a santidade, com as bem-aventuranças. Só se a gente vê as 3 primeiras bem-aventuranças, né? Para ver esse sermão da montanha aqui das bem-aventuranças, a gente tinha que ter dias e dias e dias. Mas só as 3 primeiras, elas propõem uma libertação para nós fabulosa. A primeira propõe a libertação ao apego a dinheiro.
né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda propõe a libertação da soberba da autossuficiência, né? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. A terceira, ela nos liberta do preconceito de que só é feliz quem não sofre dificuldades. Porque todos nós sofremos as dificuldades, né? E sendo mansos, nós possuiremos a terra. O grande problema é que nós gastamos muito tempo em reclamar dos problemas, em reclamar das dificuldades que nós temos no mundo, na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, né? Sem perceber muitas vezes as belezas, as riquezas desse mundo que Deus nos deu. Nós damos muito valor para as coisas negativas, e as coisas positivas a gente parece que nem vê elas. Então hoje eu queria propor para vocês uma nova pastoral na nossa paróquia, a pastoral da santidade. Eu acho que todos nós deveríamos participar dessa pastoral. O objetivo principal dessa pastoral seria proclamar que todos podem e todos devem ser santos na situação em que vivem. Como exemplo dessa mulher agora lá, americana, uma religiosa, né, que faleceu há pouco tempo e que tem um grande testemunho de vida. Ou tantos outros que nós conhecemos. Nós não precisamos, gente, estar no altar para ser santo. Nós precisamos ter o altar dentro de nós. O que é ter o altar dentro de nós? É ter Jesus Cristo dentro de nós. Se nós temos Jesus dentro de nós, nós buscamos de verdade a santidade. E aí eu queria destacar duas exigências, né, que tem que ter nessa pastoral da santidade. Primeiro, uma santidade radical. A santidade que a gente tenha a certeza e a clareza que com o Senhor é assim, é tudo ou nada. Ou você é trevas, ou você é luz. Ou você é quente, ou você é frio. Não dá para ser morno. Então não existe mais ou menos com o Senhor, né? Eu não posso ser mais ou menos santo. Eu não posso buscar mais ou menos a santidade. Depois, para ser santo de verdade, para buscar essa santidade de cada dia, nós precisamos ser capazes de perdoar qualquer ofensa. Qualquer ofensa. Porque muitos de nós dizemos assim, não, eu estou buscando a santidade na minha vida, no meu dia a dia, eu vou na missa, eu rezo todo dia, eu faço tantas coisas boas, eu sou tão fiel à minha família, mas eu não consigo perdoar. Então está faltando alguma coisa, porque para buscar a santidade, nós precisamos estar dispostos a perdoar toda e qualquer ofensa. Depois nós precisamos estar dispostos a testemunhar o Evangelho, não apenas com a boca, mas na prática, no dia a dia. Depois a gente tem que estar disposto a compartilhar tudo que nós somos, tudo que nós temos com o outro. Os primeiros cristãos, né, que promoveram tantos mártires, tantos santos, diz o Atos dos Apóstolos que eles tinham tudo em comum. Nós temos a coragem e a determinação de compartilhar aquilo que nós somos e aquilo que nós temos com os outros, que às vezes nós não compartilhamos as pequenas coisas com ninguém. Às vezes nem com as pessoas da nossa igreja, nem com as pessoas da nossa casa, nem com as pessoas que estão próximas de novo, que trabalham conosco. Depois, para buscar uma santidade verdadeira, nós precisamos aprender a suportar toda e qualquer humilhação, sem nunca se exaltar. Quantas vezes os santos foram humilhados e não se exaltaram? Né? Jesus estava sendo humilhado na cruz. Ele é o santo dos santos. E ele não ficou lá pedindo para as pessoas, me tirem da cruz, me tirem da cruz. Não, ele falava com o Pai, Pai, se for possível, afasta esse cálice. Ele olhava para aqueles que colocaram na cruz e dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E depois ele entrega a sua vida ao Pai. Tudo está consumado. Então o diálogo dele é de misericórdia. Então nós precisamos entender que nós precisamos fazer isso. Se a gente quer ser santo, a gente tem que aprender a ser suporte, a suportar muitos pesos e às vezes até algumas humilhações. Para ser santo também, além dessa santidade constitucional, tem uma outra santidade, que é a santidade incondicional. Que é a gente nunca negociar com o erro, nunca negociar com a mentira. Né? Às vezes nós dizemos para o nosso filho que não é para ele mentir, mas ele vê a gente mentindo. Então como é que é esse negócio? Como é que funciona? Eu não posso mentir, mas eu estou vendo que o senhor está mentindo. Nós não podemos abrir mão do propósito de Deus, deixar que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Depois nós precisamos sempre vigiar para não pecar nas pequenas coisas.
Porque muitas vezes nós só estamos preocupados com os grandes pecados. Bem, eu não vou fazer esse pecadão. Nossa, longe de mim matar alguém, longe de mim trair alguém, longe de mim cometer essa blasfêmia. São grandes pecados, como eu me escandalizo com o grande pecado do outro. Mas aí muitas vezes nós deixamos os pequenos pecados passarem. Não! A gente tem que estar com um olhar também para esses pequenos pecados, para as pequenas coisas da nossa vida. Depois, outra exigência para a gente buscar a santidade verdadeira, né? É ser alegre mesmo nas dificuldades. Não existe santo triste, gente. Não existe. Qualquer dia eu vou pôr uma câmera escondida aqui e vou filmar você chegando na igreja. Dá medo, gente. Dá medo. Vocês chegam na igreja com uma cara feia. Cara feia. Aliás, tem gente que tem cara feia o tempo inteiro, né? Eu não sei o que acontece. Como é difícil a gente olhar e sorrir para outra pessoa que está do nosso lado, né? Nós chegamos com uma cara feia, amarrada. Me perdoe a palavra, com uma cara de merda. É segunda, terça, quarta, pessoa continua com a cara de merda. Chega no domingo com cara de merda, no outro domingo está com a cara mais de merda ainda. Parece que teve uma diarreia na cara. Tem gente que já é feia de nascença, mas quando sorri fica bonito. Agora tem gente que não, sempre está com aquela cara feia. Tem gente, todo domingo você olha para a pessoa está com a cara amarrada, está com a cara feia, está com aquela... Fala, gente, que santidade é essa? Porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas às vezes você parece da imagem e à semelhança do capeta. Porque às vezes você queria que o seu marido fosse mais santo. Mas você está ajudando ele a ser mais santo? Você está promovendo a santidade dele? Ou você está infernizando a vida dele todo dia? O meu sonho para que os meus filhos fossem todos santos. Mas você está promovendo a santidade dele? Ou você de verdade fica ali, né, espezinhando ele o tempo inteiro? Por que nós temos uma cara feia, se Deus nos fez tão bonitos? Santo tem que ser alegre, gente. A alegria da santidade, a alegria do amor. O Papa Francisco tem falado tanto disso. Por que a gente vive com uma cara amarrada? E não é, gente, uma falsidade. Não é ficar também rindo para todo mundo, né? Como se a gente estivesse, né, em campanha política, dizendo... para ver se a gente ganha voto. Não, tem que ser algo que seja verdadeiro. Tem que ser algo que brote dentro do nosso coração. Mesmo quando a gente está com dificuldades. Mesmo quando nós temos dificuldades. Às vezes rir das nossas próprias atrapalhadas da nossa vida, né? Das coisas mesmo atrapalhadas que acontecem conosco. Que muitas vezes nós não rimos. Eu conto uma história que eu acho que me ensinou muita coisa. Eu já contei isso várias vezes e vou contar mais uma vez. Eu estava em Minas Gerais, na casa da minha avó, no fogão de lenha, todo mundo mandando eu sair de lado. Aí pulou uma brasa para lá, eu não saí, eu peguei a brasa com a mão e joguei lá dentro. Queimei o dedo, claro. Chorei muito, todo mundo riu. Eu fiquei olhando, minha avó que não tinha dentes, ria, que dava gargalhada. E todo mundo riu, e eu fiquei pensando, por que ninguém está me socorrendo? Todo mundo está rindo. Não, está doendo, está queimando. Aí depois todo mundo estava dando risada, minha avó parou um pouco, continuou rindo, foi lá, pegou um negocinho, passou lá, não sei, um remédio caseiro lá, eu acho que era banha de porco, não me lembro muito bem, mas passou lá, e falou assim, sabe por que eu estou rindo? Primeiro por uma coisa, você tem que aprender, que a gente falou para você não mexer, e você mexeu. Então muitas vezes a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. Agora quando alguém falar, você se lembre disso, né? Mas era necessário que você mexesse, que você só ia aprender desse jeito. Depois é que você precisa de aprender a rir de você mesmo. Você precisa de aprender a rir das palhaçadas que você faz, das coisas erradas que você faz, porque na vida da gente, nem sempre a gente acerta. Às vezes a gente faz umas burradas, então ria de você mesmo. Aí eu fiquei rindo também de mim. Eu fiz, vó, eu fui muito bobo, né? Ela disse, então, tem que rir quando você consegue rir de você mesmo? Ou quando você faz uma coisa errada, você fica revoltado com você. Mas eu não deveria ter feito aquilo. Por que eu peguei o ônibus errado? Por que eu fiz de uma forma errada, coisas que eram... porque muitas vezes a gente se atrapalha mesmo. Então nós precisamos rir até das nossas dificuldades. Viver essa alegria que é verdadeira na nossa vida, né? Deixar transparecer uma alegria. Quantas vezes nós cantamos, a alegria do Senhor é nossa força. Mas é mesmo? Ou é a alegria do irmão? Ou é a alegria do padre, ou a alegria do filho, da esposa, ou da pessoa que trabalha com a gente, que é a nossa força. Se a nossa força for a alegria do Senhor, a gente consegue ser alegre mesmo nas dificuldades. A dificuldade está vindo, mas a gente está alegrando, está usando o poder do louvor, está bem dizendo ao Senhor, é o que temos que fazer.
É o que temos que fazer, é mudar a estratégia, gente. Eu me lembro de 2011, quando eu sofri aquele acidente com a minha família, todo mundo ligava e dizia, ai, coitado, como é que você está? Aí ligou um amigo meu de Santo André, advogado. Eu atendi o telefone e disse, e aí, velho? Eu já achei estranho, né? Porque todo mundo, como que você tá? Eu peguei e fiz, alô? Ele fez, e aí, velho? Tudo bem? Eu fiz, tô. Ele disse assim, só liguei para te perguntar uma coisa, que flor que você gosta? Eu disse, por quê? Ele disse, vou já comprar aqui, preparar a coroa de flores, filho. Você está querendo morrer, eu quero saber para não ser pegado desprevenido. Qual a flor que você gosta? Não, me diga a flor que você gosta. Eu disse, não, só você para me fazer rico uma hora dessa. Ele falou, porque eu aposto que está todo mundo ligando para você, dizendo, coitadinho, como é que você está todo mundo, ninguém te fez rir. Eu fiz, não fiz? Eu disse, é verdade. Ele disse, então, filho, tem que rir. Porque chorar não resolve problema. Chorar não resolve problema. Então agora de vez em quando eu peço para umas pessoas também, que flor que você gosta? Se eu perguntar para você que flor que você gosta, gente, eu estou pensando na sua coroa de flores já. Somente quando chega e fala assim, ai, eu estou doente, ai, eu estou muito mal, ai, eu estou morrendo. Está morrendo, tá bom, que flor que você gosta? Já para incomum, né? E se pedir flor clara, orquídea, essas coisas, eu disse, não, vou pôr Maria sem vergonha mesmo. Entendeu? Gente, ficar com cara emborrada chorando não ajuda, piora a nossa situação. Os santos são alegres, nós precisamos de buscar essa alegria que vem do Senhor. Para que isso aconteça, nós não podemos abrir mão das pequenas coisas. O problema é que às vezes nós só nos preocupamos com as grandes coisas, mas e as pequenas coisas? Não é? Nós, por exemplo, para buscar a santidade, precisamos ser fiéis no pouco, incondicionalmente ser fiéis no pouco. Esse mês na nossa diocese nós falamos sobre o dízimo. Nós vamos passar todo mês falando do dízimo, né? É muito interessante porque os mais pobres conseguem ser mais fiéis. É muito interessante isso. Mas os mais pobres, eles conseguem calcular ali os seus 10%. Eles não faltam nenhum mês no dízimo. Eles dizem, por que os outros não? Poderia ser o contrário, né? A nossa ideia não, aquela pessoa que tem mais, ou porque sobra mais, ela é mais fiel. Mas na prática não é assim. São os mais simples, os mais pobres que conseguem ser mais fiel. Porque é questão de decisão a fidelidade. Então nós precisamos, para buscar a santidade, ser obedientes em tudo. Ser solidário com o irmão. Às vezes nós somos solidários a todo mundo. A gente ajuda todo mundo. Mas a gente não se ajuda e não ajuda as pessoas da nossa casa. Nós estamos dispostos a ajudar alguém que liga para a gente, um amigo, qualquer pessoa. Mas às vezes a gente não ajuda o nosso casamento. Ou não ajuda a nossa relacionamento com os nossos filhos, ou não ajuda a nossa esposa, né, a pessoa que está mais ali próximo de nós, nós não nos ajudamos. Nós precisamos aprender a ser solidários, nós precisamos aprender a vigiar, em todos os aspectos, e ser santo na situação em que nós vivemos. Né? Tem um fato muito interessante, eu acompanho um movimento chamado Equipes de Nossa Senhora, que é um movimento de espiritualidade conjugal. Foi criado por um padre francês, né? Eu gosto muito dos santos franceses, por causa de São Pedro Fourier também, chamado Padre Caffarel. Se Deus quiser, esse homem ainda vai ser canonizado. O Papa Francisco gosta muito dele, está em processo. E ele disse que a primeira vez que ele foi fazer um retiro para casais, há muitos anos atrás, lá na França, que ele não conseguia, porque ele foi nos jesuítas, já queremos fazer o retiro inaciano aqui para casais. Eles falaram, que legal, mas espera aí, casais, as mulheres, as esposas vão vir? Eles falaram, nossa, mas nunca aconteceu isso. Nós nunca recebemos no convento mulheres para fazer retiro. Ficaram assustadíssimos. Aí ele foi nas freiras do cenáculo, falaram para elas, que maravilha, retiro para casais, nunca fizemos, que bom. Mas os maridos vão vir? Claro, retiro para casais. Não, impossível. Aqui só faz retiro mulheres. Porque até um tempo atrás se pensava que para ser santos tinha que ser freira ou padre, só, ou consagrado a Deus. E não é. Uma das maiores fontes de santidade é o casamento, porque a sua obrigação é ajudar na santificação do outro, do seu cônjuge. Então quem é casado, a sua primeira função no casamento é ajudar a santificação da sua esposa ou a santificação do seu esposo. Nós já temos hoje, graças a Deus, casais canonizados na igreja, né? Mas nós precisamos criar essa consciência
que é ali no nosso dia a dia, na nossa família, que nós buscamos essa santidade. Então a salvação, a santidade, gente, ela é para todos, ela não é para um grupinho de eleitos, a santidade não é para uma elite espiritual, só para aqueles que estão nos altares, é para todos nós buscarmos e vivemos, porque todos nós somos chamados à santidade, inclusive você. Na situação que você vive, com as dificuldades que você vive, com as limitações que você tem, você é chamado por Deus para essa santidade. Só que ninguém é santo com as suas forças. Tem muita gente que diz assim: eu estou me esforçando, eu faço isso, faço aquilo, faço outro, eu sou um santo. Mas ninguém é santo pela sua própria força. Ninguém. Ninguém é santo com a sua própria santidade. É só em Jesus Cristo, gente, que nós somos santificados. É só Jesus que tem poder de derramar sobre nós o Espírito de santidade. A nossa função é acolher esse Espírito de santidade e pôr ele na prática. Então nós temos hoje em dia nas nossas igrejas, né, na nossa paróquia, muitas pessoas extremamente preparadas para fazer as coisas. Mas também temos muitas pessoas ignorantes sobre as coisas espirituais e sobre o que é viver a verdadeira santidade. Por quê? Hoje em dia tem muita gente mais digamos assim, mais incomodado, né? Ou investindo em mostrar a santidade do que ser santo. Então o que é mais importante para nós? Ser ou mostrar? Muitas vezes nós estamos muito dispostos a mostrar as coisas para que todos vejam, como se fosse a santidade de um teatro. Como a gente tinha que estar muito mais importando, né? Investindo em ser santos de verdade. Essa é a verdadeira questão da nossa vida, né? Quantos de nós temos santos de devoção? Quantos de nós já pedimos graças aos santos e eles nos deram? Porque eles levaram esses pedidos ao Senhor. Quantos de nós olhamos para a vida deles, depois de lermos a vida dele, e dizemos assim: poxa, que legal, ele viveu aquilo, eu posso viver aquilo para mim também. Eles são exemplos para a nossa vida, não é? Quantos aqui já pediram alguma graça para Deus por intercessão dos santos, já alcançaram a graça? Levanta a mão, por favor. Que maravilha. Primeiro por quê? Porque eles são exemplos para a nossa vida, porque eles passaram por situações muito parecidas conosco, e nós podemos também pedir a intercessão deles e receber muitas graças na nossa vida. Eu já recebi muitas graças pela intercessão de São Pedro Fourier, graças a Deus. Hoje de manhã o Senhor me procurou lá na comunidade de São João Batista e me contava que ele foi em 3 médicos em Alagoas, e os 3 médicos dizendo para ele: o senhor vai morrer, o senhor está à beira da morte, um problema de próstata. E ele disse que estava assistindo um programa do Padre Antônio Maria. O Padre Antônio Maria dizia assim: olha, peça ao seu santo de devoção, que ele te inspire, te ajude a ter fé e que alcance essa graça do Senhor. Ele disse que pediu a Nossa Senhora Aparecida, e depois, quando ele voltou no médico, ele estava curado. Isso é uma das histórias de tantas outras que nós temos ali. No dia de Nossa Senhora Aparecida, uma paroquiana veio e disse assim: está aqui o meu exame, né? Eu estava com nódulo e agora não estou mais, que eu pedi a graça ao Senhor pela intercessão de Nossa Senhora. E mesmo quando nós não conseguimos aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós desejamos, nós deveríamos agradecer ao Senhor. Mesmo quando nós pedimos que aquela pessoa que nós amamos não morra e ela morreu, nós devemos agradecer ao Senhor, porque ela pode estar intercedendo por nós no céu. Então nós precisamos olhar para os santos, ter eles como exemplos da nossa vida, mas também ver que nós precisamos buscar cada dia a nossa santidade aonde nós vivemos, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa pastoral, no nosso movimento, no nosso dia a dia. É ali que nós somos chamados a ser santos. Muita gente pensa assim: para eu ser santo eu preciso me enclausurar, ir para dentro do convento, ou ir para o seminário. Se não fazer assim, eu não vou ser santo. Cuidado, você vai para lá e vai fazer mais inferno na vida dos outros. Nós precisamos ser santos aonde nós estamos, no nosso dia a dia, e buscar uma santidade verdadeira. Amém? Que o Senhor nos ajude a viver isso e a continuarmos pedindo sempre a intercessão de todos os santos e santas de Deus. Louvado seja nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.